Vamos começar a nossa conversa, nosso bate-papo bem interessante sobre um assunto que, sem dúvida, é a base para que a nossa vida espiritual, a nossa vida de fé, ela possa cada vez mais crescer. Bem-vindo, Lucas, ao programa Boa Nova de Paz, não, né? Boa Nova de Paz é o que eu faço na semana, em defesa da fé. Eu que agradeço as boas-vindas do Oséias e o convite também, para a gente falar desse tema que é a liturgia da igreja, né? O culto divino. Lucas, se apresente, onde é que você mora, o que é que você faz, assim, com profissão, seu serviço na igreja. Como profissão, eu sou professor de língua portuguesa, né? Trabalho lá na escola Padre Coriolano, conhecida aqui na cidade. Ainda estou em formação, né? Ainda estou passando meus anos de graduação lá na Universidade Federal do Ceará. E quanto ao serviço na liturgia, né, eu trabalhei durante alguns anos como coroinha e como formador do grupo de coroinhas, mas também da parte da liturgia formando os leitores aqui na paróquia de Pacajus, Nossa Senhora da Conceição, né? E também estive aí um período ajudando lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima, né, com um grupo de coroinhas também. Essa aí é um pouco da minha caminhada no que diz respeito à liturgia. Mas no nível dos estudos já fazem aí alguns anos, né? Pelejando nos estudos com liturgia, especificamente sobre liturgia. E o que te levou a esse desejo de aprofundar esse tema em específico, né? A liturgia, porque tem tantos temas da fé para se estudar, tem uns com as pessoas que são interessadas muito em exorcismo, né? Outras pessoas são interessadas em temas mais místicos. O que te levou a querer aprofundar esse tema e se debruçar de fato nele, ensinar para os outros? Bom, do que eu me recordo, né, era uma curiosidade de saber o nome daquele monte de veste que tinha na igreja. Por que tinha aquelas coisas, mas só na igreja católica. Né? Você vai à missa e você vê aquele monte de tecido, aquele monte de pano, que o sacerdote se reveste, mas ele se reveste todas as vezes, mas quando você pensa que não, tudo aquilo ali muda de cor, você quer entender porque mudou de cor. Né? E aí eu lembro que, nessa época, a internet estava chegando onde eu morava, né? Que é lá na Mangabeira. Eu botei lá no Google, roupa de padre. Aí saiu um monte de casula, saiu um monte de batina, saiu um monte de alva, né? Mas tudo em site para você comprar. Né? Eram as alfaiatarias vendendo lá. E aí depois eu descubro um blog, né? Que é comandado pelo Rafael Vitola Brodbeck, né? Que se chama Salvem a Liturgia. Nessa época, acho que 2014 por aí, o blog ainda estava ativo, ainda tinha postagens. Hoje não tem mais, né? E eu começo a ler todos aqueles artigos, né? Leio abundantemente e vai passando e começa a se efetivar mais esse interesse, né? Mais só do que saber os nomes daqueles paramentos, daquelas vestes, né? Veio a curiosidade do entendimento do uso, né? Para que serve? Por que se usa? Aí depois você vai entendendo que é muito maior. Se a gente for buscar algo para notabilizar o que é liturgia dentro da igreja, você vai perceber que não pega talvez um instante de uma biblioteca. Agora, quando você tira isso e passa para o lado daquilo que nós celebramos, daquilo que nós fazemos dentro dos ritos de liturgia, aí se torna muito expansivo. Né? Essa é uma compreensão que é bom que a gente entenda. E dentro da liturgia, em questões de estudo, nós não temos propriamente um segmento que é só liturgia. Né? Então você precisa de um apoio de outras ciências para que exista essa ciência litúrgica. A maior de todas é a teologia. Não existe estudo de liturgia sem teologia. Não funciona. Não dá certo. Né? Então, uma má teologia vai dar
uma má compreensão da liturgia e vice-versa, no caso. Vice-versa, completamente. Né? Não faz sentido, por exemplo, a gente falar sobre o rito eucarístico e não passar por todas as vertentes que a teologia nos pede que sejam ditas assim. Né? O que a liturgia faz é, digamos assim, regulamentar. Quer dizer, vocês celebram desta forma. Mas por que celebramos desta forma? Porque primeiro cremos. Porque primeiro cremos. Eu recordo que quando nós vamos fazer uma iniciação no grupo de coroinhas, a primeira parte que nós passamos não tem nada a ver com o cerimonial da missa. Não tem nada a ver com aquilo que é prático. Você não chega simplesmente logo indo servir. E se você for iniciado dessa forma, né, paciência. Porque é necessário que você passe por toda uma teologia da Santa Missa. Você entenda por que nós celebramos o sacrifício dessa forma, por que nós temos essa configuração dos ritos, essa configuração do modo de celebrar. Aí é necessário que você volte lá para o pecado original, passe por tudo isso e entenda o que é a redenção. Então é dessa forma que a gente prefere ver a liturgia. Né? Não Ou seja, a lei da descolada. fé, ela vai desembocar na lei de como se celebra. Né? Ou seja, se eu não me engano, a expressão, o Marcondes que estuda latim já há mais tempo, né? Lex credendi, lex celebrandi. Né? Ou seja, a lei da fé vai ser a mesma lei daquilo que eu celebro. Não tem como ser uma separação das duas coisas. Né? A lei da fé é a lei da oração. Exatamente. Ou seja, é até aquele quarteto fantástico, usando uma linguagem jovem, né? Do catecismo. Né? As quatro coisas estão em comunhão, as quatro colunas, né? A oração, o credo, a vivência da teologia moral e a celebração dos sacramentos. Né? Tudo tem uma sintonia. Né? E a liturgia, sem dúvida, é um dos centros disso. Seria mais É o centro, também, né? daquilo que nós celebramos. Né? O conceito mais básico de liturgia, né, a gente pode dizer dessa forma, que é o culto público da igreja, né, ordenado por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós fazemos isso, é porque existe uma ordem primeira de nosso Senhor, que ali, na derradeira ceia, né, fazer isto em minha memória. Então, nós cumprimos o mandato de Cristo, e aquilo que se constituiu na tradição da igreja, né, também é cumprido. Então, vem a questão dos documentos, que aí é regida pelo colegiado e a autoridade papal, né, o colegiado de cardeais. Nós temos dentro da igreja a congregação para o culto divino e disciplina dos sacramentos, né? E por aí vai essas questões no que diz respeito à lei litúrgica. Né? Então, quando se fala, Lucas, por exemplo, da liturgia, a gente está falando não somente da missa, é isso? Mas também está falando dos outros sacramentos, tipo a celebração do batismo, a celebração do matrimônio, a celebração de outros sacramentos. Também pode se chamar de um ato litúrgico, por exemplo, a confissão. É um ato litúrgico, a confissão sacramental, ou não? Porque a missa, embora seja o centro ali, mas os outros sacramentos também são atos litúrgicos ou não? A missa é o centro. Ela é a centralidade da coisa. Né? Mas o que é que a gente entende como ato litúrgico? Precisa ter duas características. Primeiro, que tem que ser feito por um ministro ordenado. Ou seja, você precisa estar delegado para fazer aquilo. Você tem que cumprir a função para que você foi ordenado e tem que ser feito conforme prescreve a igreja. Então você começa a incluir, além da missa, os sacramentos, os sacramentais, né? Os ritos de instituição de leitores, de acólitos, as bênçãos, as mais diversos tipos de bênção. As sagrações, os locais. Né? Tudo isso. Tudo isso é liturgia. Né? Agora, por exemplo, a oração que eu faço pessoalmente, mesmo utilizando alguma fórmula ali que está prescrita
pela igreja não vai se caracterizar como liturgia. É uma piedade. É uma piedade, é um exercício de oração. Uma devoção. Né? É nesse sentido aí. E indo mais para a questão da missa em si. Quais seriam os primeiros passos para a gente começar a entender como participar bem da missa? Quais os primeiros passos para começar a viver bem? Alguém que não está afastado da igreja, ou alguém que já participa da igreja e quer dizer, não, eu sou muito disperso na missa, eu percebo que eu fico muito confuso, eu converso, eu sou agitado. O porquê que a gente deve, de fato, mergulhar na Santa Missa, porque é um moralismo, vai dando orientações do porquê que a gente precisa, de fato, viver bem a Santa Missa. Uhum. Tendo esse entendimento que a missa é o centro, né, das nossas vidas cristãs, essa preparação remota ela se faz necessária, né? Mas ao mesmo tempo se faz necessário um entendimento sobre aquilo que nós fazemos, né? Eu não posso amar aquilo que eu não conheço. Então fica muito difícil ser um adorador, ser um fiel adorador dentro daquilo que eu não conheço, né? A gente tem aquele pecado, né, de pensar o seguinte: meu Deus, mas a celebração parece só um senta, um levanta, um louva e não chega a nenhum lugar, né? Porque nós não temos o entendimento, muitas vezes, do que nós estamos fazendo ali, ou de como a gente tem que se preparar para chegar no ápice da consagração, receber a comunhão e tudo mais, né? Então, o primeira posição que a gente pode dizer assim é a oração, né? Ou seja, você tem que entender que quando você vai à casa de Deus, é uma casa de oração. Precisa deixar aquele barulho, né, do mundo lá fora, entender que no templo sagrado é lugar de oração, é lugar de recolhimento, é lugar de silêncio. Evidentemente que nós vamos encontrar muitas dificuldades, que a gente ainda nem começou a missa e já tem toda uma preparação remota ali, né, de organização daqueles objetos, de organização do espaço celebrativo, e nós, enquanto fiéis, dentro do corpo da igreja, está naquele momento de acomodação. Mas nada impede a oração. Nada impede que você direcione alguns minutos lá na capela do Santíssimo e ofereça, né, a sua intenção, peça a Deus que ajude tanto os seus irmãos como aqueles que irão celebrar mais diretamente ao altar e propriamente o sacerdote. Então, dentro da nossa preparação remota, como fiéis, a essencialidade da coisa é a oração. E permanecer sempre nesse estado orante, nessa postura orante. E aí isso vai se destrinchando em muitos sinais, em muitos gestos. Ou seja, esse reflexo exterior é primeiro interior. Isso vai desde o sinal da cruz, bem feito, né, bem gesticulado, acompanhando as coisas que estão acontecendo ali, até as inclinações, até as respostas que eu vou dar na Santa Missa, se ajoelhar nos momentos certos, né? Todos esses gestos e essas posturas precisam estar ali bem evidentes, porque isso não mostra uma participação apartada, mostra uma participação ativa, uma participação ciente daquilo que eu estou fazendo. Por que nós fazemos o sinal da cruz? É um sinal de nossa fé. Por que nós nos ajoelhamos? É um sinal de adoração, é um sinal de piedade, é um sinal de reverência para aquele que está sendo elevado em nosso altar. Corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Por que eu bato a mão no peito, né, durante o ato penitencial, reconhecendo as minhas culpas, as minhas faltas? Né? Por que eu também devo, naquele momento da oração da paz,
conceder ao meu irmão um gesto de paz, um gesto fraterno, ou um aperto de mão, né? Ou um abraço, ou um sorriso. São todas essas posturas, todos esses elementos que formam uma grande catequese. Porque muitas vezes você chega na igreja, né, e você vê aquela desordem, você vê aquele barulho, burburinho de conversa, foco de conversa em todos os lugares. Então, quando você impõe para você uma postura de silêncio, uma postura de oração, isso vai contagiando, né? Isso vai tomando conta do lugar. Agora, se eu vou com desleixo, se eu vou de qualquer jeito, né? Se eu não tomo entendimento de qual é o meu lugar dentro daquela celebração, evidentemente que a barbúrdia vem, né, e toma conta. Eu sei que de vez em quando você vai à casa de Deus, mas fica difícil de rezar na casa de Deus. Né? Porque aquele irmão que está no lado conversa demais, né? Ou o som não está muito bem ajustado, aí corta o clima de oração. Mas a gente precisa fazer um grande esforço, não só espiritual, mas também prático. É pôr em prática aquilo que nos pede a igreja. É pôr em prática esses gestos e essas posturas. Porque aí aquele que está do seu lado, ele vai visualizar também isso. E se for do seu coração, vai aderir também. Vai aderir também. Esse é o nosso bate-papo, hoje sobre liturgia, o amor à liturgia, o zelo, conhecermos um pouco mais sobre a Santa Missa e também um pouco sobre os sacramentos. E o nosso amigo Lucas da Silva está nos ensinando um pouco, partilhando sua experiência de fé, partilhando tudo aquilo que ele tem aprendido ao longo desses anos. Assuntos para a gente expandir, porque é um tema inesgotável, né? Queria mesclar um pouco aqui o assunto, como é um bate-papo mais... Não é só uma formação em si, né? É formação, mas é um bate-papo mais geral. Vou fazer aquele bate-bola mais rápido. O tema dos abusos litúrgicos. Qual o nosso cuidado que a gente deve ter? Quais são os abusos que geralmente hoje mais são nítidos? É na música, é na forma que a gente desrespeita talvez o próprio silêncio da missa, sei lá, as vestes que a gente vai desrespeitando a sacralidade da Santa Missa. Às vezes tem coisas que não são nem abuso litúrgico, mas até uma falta de reverência, né? Falta de pontualidade. E eu vou entrar em outros assuntos mais delicados depois dessa pergunta, viu? Mais do que isso. Bom, né? O que são abusos litúrgicos? O que é e como combater esses abusos, né? Digamos assim, o abuso é tudo aquilo que desvirtua daquilo que está prescrito, desvirtua da forma como deve ser feito, né? A gente comentou há pouco tempo, no bloco anterior, sobre a questão do silêncio, né? E hoje o negócio está mais sério, né? Porque quem tem o microfone tem tudo, né? Quem tem o microfone tem tudo. Então, faz o que quer, diz o que quer. Aí depois se observa, bem, mas qual é a posição que ele está com o microfone? Alguns estão lá no coro, né? Com os benditos, cantando os benditos, e alguns estão na cadeira do padre. Ou seja, é a própria figura sacerdotal, né, que está ali como autoridade, e a gente começa a notar que algumas coisas ali não vão indo bem, né, por assim dizer. Na questão do silêncio, né, é o silêncio mesmo. É buscar esse clima que ajude o povo a rezar. É buscar, né, você enquanto músico, você enquanto cantor, dentro da sua equipe de canto, aquilo que ajuda o povo a rezar.
Isso poderia ser um mote para qualquer servidor, para qualquer serviço prestado dentro da liturgia, para começar a combater esses abusos. Evidentemente que a radicalidade, dessa forma, pode ser que não chegue a lugar nenhum. De vez em quando funciona, ou seja, quando você faz a abolição ali de algo que você percebe que realmente não está funcionando, né, e escolhe tirar de vez. Mas, de vez em quando, é necessário um trabalho mais de formiguinha, mais gradual. Né? Por exemplo, um tema muito polêmico que a gente tem visto ultimamente, né? As redes sociais potencializaram bastante, catalisou até demais, é a questão da comunhão. O modo de você receber a comunhão. Comunhão na mão ou comunhão na língua, na boca. Né? Como é que eu faço? Tenho direito de escolha ou não? E se o ministro se recusar? Né? Eu vou lá pronto para receber a comunhão na língua, né? De joelhos, mesmo não oferecendo ali o genuflexório, que é um instrumento que a gente usa para se ajoelhar, né? E se levantar mais rapidamente. E aí, o que é que eu faço? Então, tem esses dois lugares. Né? Tanto daqueles que são servidores, mas também daqueles, né, enquanto fiéis, que estão participando da celebração. De todos esses lugares, a gente pode perceber esses abusos litúrgicos. E aí, o que eu disse a vocês, né, é sempre pensar no seguinte: o que é que vai ajudar o povo a rezar? Serve desde o sacristão até aquele que tem a mitra na cabeça e o báculo na mão, que é o bispo. Serve para todos. Né? E, evidentemente, sempre acrescentar a isso a piedade, a caridade, a paciência, né? Deixar-se lapidar e, com tudo isso, colocar os estudos. É preciso estudar, é preciso entender a liturgia. Né? Quando você tem esse entendimento daquilo que você celebra, daquilo que você vive, naturalmente, aquilo que estava sendo desvirtuado, aquilo que não estava sendo muito bem entendido, né? Meu povo padece por falta de conhecimento. Está lá no livro de Oséias. Né? Vai sumindo, vai sanando, né? Vai tomando o seu lugar. Exatamente, Lucas. Eu até ouvi uma certa pessoa comentando, e outras também, a seguinte coisa: se eu escutar um sacerdote falando coisas heréticas ou coisas ideológicas na missa, eu mesmo ou vou sair da missa ou eu vou refutá-lo e dizer que está errado. E eu percebo que, às vezes, como você ia falando, não nessa direção, mas eu quero aproveitar essa deixa, né? Que, às vezes, a virtude, às vezes não, sempre, a virtude, ela está no meio não como um meio termo, mas no meio de equilíbrio, né? Porque, às vezes, a pessoa tem um zelo, mas não um zelo virtuoso, mas movido por uma ira desordenada. Então, a pessoa diz que quer amar a liturgia, mas ela acaba sendo um escândalo. Então, na hora da missa, ela que diz que ama tanto Cristo na Eucaristia, ela vai brigar com o padre, né? Vai criar uma confusão, um escarcéu, e desrespeita aquele sacrifício que ela diz que está querendo amar tanto e zelar. Então, eu creio que, tanto por parte dos eclesiásticos, por parte dos fiéis, deve haver esse espírito de piedade, de zelo, mas também de bom senso, né? Porque não pode a Santa Missa virar um campo, um ringue de batalha, né? Deve haver uma catequese bem feita. Esses detalhes devem ser acertados fora do momento da Santa Missa, depois, mas em momento algum deve ser feito um campo de guerra no momento da Santa Missa. Isso seria ridículo, até desevangeliza, né? Escandaliza os pequeninos. Sobre as músicas litúrgicas, o que orientar, né?
A gente vê muito hoje um excesso de emocionalismo nas músicas, né? Músicas muito melosas, muito, parece que você está ouvindo um brega, né? Você está ouvindo, ou então um forró, um axé. É um negócio assim, moderno demais. Parece que tudo que coloca o nome de Jesus pode cantar na missa. Pode ser axé, rock, pop, tudo, né? Samba, tudo. Isso, estou falando, músicas modernas, né? Sem CTL. Entrando mesmo no âmbito, estou falando aqui de renovação carismática, certo? Oséias, né? Eu. Mas quando você vai, também por outro lado, TL. Aí já começa, parece um monte de revolucionário, vamos pegar a enxada, vamos se tornar um perigo não sei para quem, vamos fazer isso, aquilo, outro, parece que vai assim... Reinado do Povo. É o Reinado do Povo, é um grupo sindicalista. Aí, meu Deus, ou de um lado um excesso dos afetos, e de um outro lado um excesso de um materialismo de um reino aqui e agora e pronto. Qual é o ponto-chave para a música litúrgica? A música, ela é um tema complicado. Daria um programa inteiro, né? E muito mais, né? Um programa inteiro, né? Evidentemente que a gente precisaria... convidado, viu, para um programa que a gente precisaria chamar aqui um bom músico também, né? Que pudesse nos ajudar aí nesses arranjos, né? Não fosse um arranjo desastroso, né? Que é o que mais nós temos visto por aí. Como você falou, né? Como você falou, muitas vezes, se tem o nome de Jesus, se tem o nome de Maria, vai lá, toca, né? Essa composição aqui dá para o ato penitencial, então canta essa, né? E de vez em quando, a pastoral da música, né? Nesse aspecto, ela se torna muito a velha pastoral do laço. Você sabe cantar? Sei, então canta. Fui laçado várias vezes, eu já... Então canta, né? Mas cantar o quê? O que está aí, tu conhece? Quando você faz, né, o exame, muitas vezes, dessas letras, dessas composições que são mais populares, por assim dizer, né, que não estão aprovadas em nenhum lugar pela igreja, né, você vai verificando erros muito grotescos. Porque você não está ligando a música litúrgica àquilo que está prescrito no texto litúrgico. Evidentemente que nós conhecemos muitas versões do hino de louvor, o Glória, né? Mas há muitas delas que trocam uma palavra, tiram alguma parte, né? Acrescenta o refrão demasiado, né? E aí quando você pensa que não, já virou um samba do crioulo doido. E quando não muda todo, às vezes muda até total, tudo, né? E aí você não está mais dando glória a Deus, você não está mais conseguindo cantar glórias a Deus. Então a recomendação, né, é que se tenha um exame, uma análise desses campos, e pode partir, inclusive, né, com a ajuda do padre. Padre, isso é possível cantar na missa? Né? Aliás, cantar na missa não. Cantar a missa. Você canta no bar, você canta em casa, você canta no chuveiro e por aí vai. Mas você tem que cantar a missa. E há muitas partes que são próprias para serem cantadas, né? Digamos, a antífona de entrada, ela pode ser cantada. E ela está prescrita. Ela está prescrita. Então, o que caberia, né, à equipe de música é achar uma melodia que se adapte, né? Há muitas partes que podem ser cantadas. Quando não for possível, pode ser recitada, normalmente, né? Mas o primeiro conselho é verificar as letras. Senão você vai começar lá com o reinado do povo e o sacerdote vai dizer, não, mas aqui não é reinado do povo não, aqui tem que imperar o reinado de Cristo, né? Então pedir ajuda aos sacerdotes para verificar se essas letras, né,
compactuam com aquilo que nós estamos querendo celebrar, com aquilo que nós estamos celebrando. Mais ainda, buscar aquilo que nós temos como os usinários litúrgicos, né, publicados pela CNBB, que trazem essas melodias, que trazem as cifras, as letras e tudo mais, e que são mais bem pensados, né, mais bem pensados para encaixar não somente na celebração da missa, mas na celebração da missa nos diversos tempos. Então, cantos específicos para o que nós vamos agora vamos celebrar o Advento, né? Então, cantos específicos para o tempo do Advento, que depois vem para o Natal e por aí vai. Toda a extensão do ano litúrgico, né? Há boas composições e há más composições. Então, esse bom senso, esse discernimento, vale muito a pena aí na questão do canto litúrgico. Agora, se for no aspecto mais prático da coisa, aí a gente precisa de um apoio mais técnico, né? Um apoio mais técnico. Então, hoje nós temos esse recurso maravilhoso que se chama microfone. Inclusive, se você ler a Instrução Geral do Missal Romano, está lá. Existe hoje um instrumento de amplificador de som, o microfone. Então, que se tome também o cuidado com esses aspectos mais técnicos, né? Senão fica muito eco, sai cacofonia, onde não precisa sair, né? Então, esses ajustes... Às vezes até as conversas que está tendo lá entre o grupo de canto, né, sai ali no ambiente da nave da igreja, né, os ensaios, né, na hora... Aí uma coisa importante, o ensaio, né? Não é para ensaiar faltando 5 minutos. Você quer passar todos os cantos da missa em 5 minutos. Não funciona. Não vai dar certo, né? Então, ter esse cuidado de preparar antes, alinhar com o que precisa ser alinhado. Então, o microfone para quem vai utilizar o microfone, né? Os instrumentos. Porque nós temos um espaço específico para o coro, para os músicos. Já começa aí, eles precisam estar lá, no coro da igreja, né? Nesse espaço que é reservado para os músicos e para os instrumentos. Nesse finalzinho, Lucas, eu queria que você deixasse algumas dicas de canais, de sites, de livros que você trouxe para a gente aqui, de instrumentos que as pessoas podem aprofundar essa temática para que a gente possa enriquecer o conteúdo, né, a respeito do assunto. Bom, para um estudo efetivo da liturgia, né, principalmente com o que nós vamos passar a viver amanhã na igreja de todo o Brasil, que se torna obrigatório, né, o uso da nova versão, isso aí seria outro programa, né, falar sobre Sim. o novo texto do Missal Romano, ou seja, é o livro em que está as orações da missa, né, e de muitos outros ritos. O que ilumina os textos do Missal é o texto que vem antes, né, ali no livro, que é a instrução geral do Missal Romano. O texto está editado pela CNBB, está publicado, né? Quem comprou o Missal aí nas paróquias, mas também para quem se interessa, o texto já vem atualizado, mas também é possível comprar à parte, né? Então, anotar aí a instrução geral do Missal Romano, que é a lei que vai reger todas essas celebrações, né? Agora, não é um texto, digamos, fácil, é um texto possível, mas de vez em quando nós podemos aí ter algumas dificuldades. Então, o que eu recomendo, né, isso vale para todos os servidores, todos aqueles que servem na liturgia, é a coleção Entrarei no Altar de Deus, do Michel Pagiossi Silva, né? Atualmente, o professor Pagiossi, ele tem feito um grande trabalho aqui no Brasil com a escola de liturgia.
Você pode colocar lá no Instagram, Michel Paz Diós, você vai ver lá o trabalho que ele tem com a escola de liturgia, sempre formando novas turmas, né? Eu pertenço à escola de liturgia. Ele está também com um trabalho gratuito no YouTube, então quem quiser assistir é possível também. Mas esse livro, que está editado pela Cultor de Livros, Entrarei no Altar de Deus, né? São cerimoniais, ou seja, os textos que nos ajudam a entender o que deve ser feito na missa e nas diversas celebrações dela. Esse livro, né, ele é mais amplo. Então você vai aí ter um mar de informações que você vai precisar ligar umas às outras, né? Porque o cerimonial, ele tem essa característica, ele quer explicar as coisas, ele quer dizer como deve ser feito, né? Mas também no aprofundamento sobre a Santa Missa, nós podemos indicar aqui o Manual da Santa Missa, que também não deixa de ser um cerimonial. Só que a proposta aqui é diferente. Aqui nós vamos falar mais desses aspectos teológicos, históricos, antropológicos, né, para o culto eucarístico, a Santa Missa. Quem assina o livro, né, é o Rafael Vitola Brodbeck, que é o diretor lá do Salve a Liturgia. Hoje está inativo, né, mas a página ainda se encontra na internet. É um dos sites possíveis para você também estudar liturgia, Salve a Liturgia, e está publicado aqui no Brasil pela editora Eclésia, né? Então, esses três grandes manuais, sendo um documento oficial da Igreja, né, são caminhos aí para o estudo. Então, a Instrução Geral do Missal Romano, que é publicado pela CNBB, Entrarei no Altar de Deus, do Michel Paz Diós Silva. Inclusive, é o maior cerimonial publicado em língua portuguesa. Não existe nenhum lugar do mundo esse cerimonial que ele construiu. São 4 volumes, né? Aqui eu só estou com um. Mas são 4 volumes. É o maior. E o Manual da Santa Missa, do Rafael Vitola Brodbeck. Quando vocês começarem aí a leitura e os estudos, vocês vão descobrindo aí muito mais coisa, muito mais mesmo. Lucas, foi um prazer e uma honra tê-lo aqui. E sem dúvida a gente vai te aperrear, como diz o cearense, perdoar mais, para que você esteja conosco aqui nos ajudando nesse caminho de amor à Santa Igreja. Então, faça suas considerações finais aos nossos ouvintes e amigos aí do YouTube, do Instagram. Agradecer, não é, o convite. É a primeira vez que eu estou no estúdio de rádio. Não parece, mas a gente acredita. É a primeira vez que eu estou no estúdio de rádio, né? Então, uma experiência nova, né? Mas que também se atualiza na caminhada que nós já vamos fazendo, né? Que é a caminhada da formação, da catequese. É também aquilo muito que eu acredito, né? Bem formados, você vai conseguir amar mais a liturgia, você vai conseguir se aproximar mais daquilo que nós cremos, né? E ao mesmo tempo deixar aqui a disponibilidade, né, para o que precisarem, para as formações, para a participação. Eu não vou passar o meu @, do Instagram, porque é low profit, sabe? É só mais para seguir as editoras e tudo mais. É aquele cristão que não tem rede social nenhuma. Ele percebeu, não foi? Não tem rede social nenhuma, né? Mas caso precisem, o Osés pode aí passar o contato no WhatsApp, mandar um e-mail, a correspondência, se quiserem, a gente vai aí respondendo, né? Mas a minha mensagem é essa: nós só podemos amar aquilo que nós conhecemos. Se conhecemos a liturgia, então nós podemos amá-la.